Bom dia a todos os irmãos e irmãs. Com muita alegria que, como os nossos irmãos aqui estavam falando, da participação desse primeiro Fórum Espírita Leon Denis. E eu agradeço imensamente a alegria de ter sido, convidada pelos irmãos da organização a participar desse trabalho maravilhoso que é da divulgação da obra desse espírita, que hoje acredito que durante todo o dia nós vamos ouvir coisas maravilhosas a seu respeito, o nosso querido Leon Denis. O bom dia àqueles que nos assistem pela TV Regeneração. Isso é a tecnologia trabalhando para o bem, para o desenvolvimento, para a divulgação da doutrina. E isso é muito bom encontrar no nosso movimento aqui da nossa região. O tema da obra que nós escolhemos, O Mundo Invisível e a Guerra, um livro que eu digo, eu não o escolhi, ele me escolheu. Estava lá na nossa casa espírita, o Grupo Espírita Fonte Viva, e quando nos foi feito o carinhoso convite pela nossa irmã Magdala, eu fiquei pensando em qual obra, porque é difícil, gente, escolher a obra de Leon Denis para falar. E esse livro me escolheu, O Mundo Invisível e a Guerra. E é uma obra fascinante. E eu digo, merece, deve continuar a sua edição, seu estudo, sua leitura. Mas nós vamos voltar um pouquinho no tempo para ir lá em Mateus 24, no sermão profético de Jesus, quando ele sai do templo acompanhado dos discípulos e começa a falar das coisas que viriam a acontecer. Os discípulos naquele momento estavam inebriados, olhando aquele templo magnífico, as suas portas cravadas de diamante, de ouro, as suas pedras muito bem coladas e colocadas. E um deles, como se Jesus não conhecesse aquele templo por dentro e por fora, e nas entranhas mais íntimas, vai mostrar a Jesus, olhai, olha que beleza de templo. E ele vai dizer, virá tempo, que não ficará pedra sobre pedra, mostrando que as construções materiais daquela que nós nos orgulhamos e achamos que vão ser eternamente aqui na terra, não ficarão muito tempo. E Jesus continua a conversar com aqueles discípulos de tempos que viriam, advertindo a nós, porque estaríamos lendo o seu Evangelho Consolador, 2018 anos, de que ouviríamos sim falar de guerras, ouviríamos rumores de guerra, está no seu sermão profético. E nada mais fez o ser humano, a partir daquele momento, de ouvir falar em guerras. Muito difícil encontrar na história da humanidade um período que nós pudéssemos dizer, esse período não houve guerra em lugar nenhum. Mas isso seria praticamente impossível, porque em algum lugar o homem está em guerra. Pode não ser uma guerra de território, pode não ser uma guerra pelos valores econômicos, mas ele está em guerra com o seu irmão. Ele está em guerra na sua família. Ele está em guerra no seu trabalho. Mas dessa guerra que hoje nós vamos falar, nós precisamos olhar para a história. E aqui, peço licença, se houver algum irmão da área, que me perdoe. Se me falhar algo importante, nesse pequeno corte que nós vamos fazer, para entender o onde, quando, em que solo, como estava esta terra, quando Leon Denis escreve O Mundo Invisível e a Guerra. Peço licença aos irmãos de uma área que não pode ser esquecida,
a área de história. Porque a história é o grande retrovisor no carro da humanidade, da qual nós precisamos estar olhando para continuar seguindo numa estrada segura. Tirar o retrovisor, tirar o nosso espelho, que nos diz que devemos ir mais à esquerda ou mais à direita, ou qual caminho nós vamos seguir, é tomar atalhos perigosos, estradas que não conhecemos, encontrar perigo. A história, ela precisa e deve ser continuar lembrada sempre, para que os erros cometidos não se repitam. E para aquilo que foi bom, correto, certo, possamos tomar exemplo daqueles corações valentes e continuar a nossa estrada. Aqui, reunidos estão aqueles que já fizeram muita história, nos dois planos da vida. Bandeiras levantadas, territórios, lugares, muitos se reuniram. E nós vamos retornar um pouquinho, dar um pequeno corte nessa história, para voltar a esse solo francês, da qual Leon Denis vai encontrar uma marca profunda na história do seu povo. Não vamos retornar muito, porque assim teríamos que tomar a palavra de todos os oradores até o final do dia, e seria muito enfadonho, não é o nosso objetivo. Mas saber por quê algumas colocações são tão importantes dentro da obra completa de Leon Denis. E nós vamos voltar um pouquinho, a pedir aqui, eu tenho o nosso colaborador, a voltar um pouco, em 1789, na Revolução Francesa. Calma, sinto que alguns já se arrepiaram, tiveram algumas sensações estranhas, mas vamos voltar a ficar aqui. Porque essa história, esse momento, aonde a liberdade, igualdade, fraternidade se transformaram em uma bandeira para todas as outras revoluções que chegariam depois desse momento em França. Esses 10 anos que nós vamos apenas pincelar, é um bisturi pequeno, tiveram como causa o aumento da desigualdade social e econômica. Vemos isso hoje ainda? Vemos isso hoje ainda. Continua o nosso retrovisor. As novas ideias políticas emergentes do iluminismo. Agora sim temos uma novidade. O que tínhamos antes? Eleitos, escolhidos, um poder dominador, concentrado em uma pessoa que se achava enviado especial e que era o único que poderia falar com Deus, trazendo ideias de que todos somos iguais, de que todos temos a oportunidade de ter um pai, de voltar àquela origem de qual Jesus nos convida, a fraternidade verdadeira e irmã. A má gestão econômica, sem dúvida. E se a gente voltar só um pouquinho, antes nós vamos lembrar de um grande palácio construído, o Palácio de Versalhes. Quantos pães foram retirados das mesas dos trabalhadores para construir o luxo, a vaidade, o orgulho de uma nação? Quantos morreram à míngua em invernos terríveis, sem ter o agasalho necessário suficiente para que o orgulho e a vaidade encontrassem o lugar no coração de poucos franceses? Nós vamos encontrar os fatores ambientais que levaram ao fracasso agrícola, foram dos piores invernos na França. O pão, o trigo havia desaparecido. O povo tinha fome. Nós vamos falar de uma frase que, na verdade, não foi dita e que nós ainda a continuamos, né, replicando, mas é uma fake news, gente. Não vamos replicar mais. A dívida nacional incontrolável. Opa! Né? Ó, vamos pensando no nosso momento.
má gestão política por parte de Luís XVI. Nós não vamos entrar na personalidade, na sua história, tomaríamos mais tempo. Aí nós temos alguns personagens, foram muitos, alguns personagens desse drama. Luís XVI de Bourbon, que à época assumiu um trono com 15 anos, sem a menor experiência de liderança, sem a menor vontade de liderar, porque no dia da sua coroação, ele mesmo diz que Deus tivesse piedade, porque tanto ele como sua esposa, Maria Antonieta Josefa, eram jovens adolescentes, e diz, somos muito jovens para governar, deixando uma insegurança absurda aos seus súditos, que seriam deles. Nós vamos encontrar a figura de Maximilien Robespierre, de Georges Danton e, finalmente, de Napoleão Bonaparte. Apenas para termos uma ideia do que essas personalidades foram responsáveis durante esse período de 10 anos. Vamos lá, companheiro? Isso. Bom, a insatisfação, a falta de pão, o desemprego, a classe que seria o terceiro estado, faminta, passando de todas as dificuldades possíveis e imagináveis. Não existia nenhum sistema de saúde, gente. Sistemas educacionais apenas para aqueles que tinham muita posse. Não era para todos. A maioria iletrados. Tirando ali o nosso Robespierre, advogado, Danton, advogado. Trazendo ideias do iluminismo, de outros pensadores que antes dele já começaram a sulcar aquela terra francesa. Mas a vaidade, o orgulho, aquele caminho errado, aquele atalho que nós de vez em quando entramos, quando nos encontramos possuidor do poder da vida de alguém. Esse é o grande poder. Eu tenho o poder sobre a vida das pessoas. Eu tenho o poder do destino das pessoas. Não era o dinheiro, não era a posse, não precisavam disso. Mas era o poder do destino de uma nação que, naquela época, já reunia no seu seio filósofos, jornalistas, homens de saber, mas que queriam dominar. A França tinha um sonho de dominar todos aqueles territórios europeus. E não era um sonho de há pouco tempo. Ele vinha alimentando, até chegar a 14 de julho de 1789. Do significado que foi derrubar um prédio com as próprias mãos, porque os trabalhadores não tinham ferramentas. O povo se reúne e faz a destruição. E diz a história que a Bastilha, que servia como presídio, também como o lugar onde se guardava toda a pólvora da cidade, do exército francês, foi derrubada pelas próprias mãos calejadas de agricultores, trabalhadores, industriais, pedra sobre pedra. Não ficou nenhuma. Essas construções, elas são fáceis. A situação era, como agora controlar um povo que deseja uma liberdade, uma igualdade, mas que necessita de uma orientação, mas que necessita de ter, porque liberdade não quer dizer que eu não tenha, que eu não necessite de ter um Estado, que eu necessite de leis. Eu preciso, ainda enquanto cidadão, sociedade, estar regido pelas leis. Não posso simplesmente rasgar todos os códigos e viver a minha vontade, ao meu mero desejo. Assim teríamos uma completa anarquia na sociedade. Não era isso que aqueles pensadores desejavam. Mas eles permitem que naquele momento essa revolução surgisse.
aqueles velhos domínios tombassem. E aí nós vamos encontrar algo, a tecnologia chegou. Porque decapitar cabeças, levar para a praça pública, sem o menor direito da defesa, sem o menor respeito à integridade daquela pessoa, não bastava. E aí nós vamos conhecer um instrumento que foi muito utilizado. Não sei se é a próxima, o slide, eu posso ver? Não, ainda não. Mas pode deixar aqui, companheiro. Que foi o instrumento da guilhotina. Esse sangue da Europa, nos diz a história, que eram mais ou menos 20 guilhotinados por dia, chegando a ser um total de 800 ao mês. Eram jornalistas, professores, historiadores, eram homens do povo também, e eram reis também. Mais tarde, depois daquela queda da Bastilha, aqueles que estavam no governo simplesmente perderam sua cabeça. Maria Antonieta, uma adolescente austríaca, chegou a ser conhecida na corte como a Rainha Déficit. De tantos eram os seus desejos mais fúteis, mas vai, infelizmente, também perder a sua cabeça. E diz a história que ela não disse a frase de brioches, porque o povo tinha fome de pão. Que ela nem sabia que existia o povo e que muito menos ele tinha fome. Então, ela não poderia dizer que o povo comesse brioches. Então, mas isso diz a história. E nós trouxemos esse pequeno relato para falar que hoje, 26 de agosto de 1789, estava nascendo a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na França. Essa declaração serve, até hoje, como base de muitas constituições. Mais tarde, é lógico, que nós vamos pegar as constituições de outras nações, que conseguiram chegar a esse denominador que o povo é que é a base de toda uma estrutura de uma nação. E ali nós temos 17 artigos, não vamos ler, tenham calma, mas que são importantíssimos para a reflexão hoje nossa. Temos uma Constituição. E nós não temos a noção da importância de um país ter a sua própria Constituição. Nós ainda temos países, hoje, atualmente no nosso globo, que não possuem Constituição. E ela deve reger o nosso comportamento, a nossa visão na sociedade, os nossos direitos e os nossos deveres. E no momento, estão tão esquecidos os deveres, e estamos pensando apenas nos direitos. Essa Constituição, fazendo no dia de hoje, 229 anos, assinada dentro do Palácio de Versalhes, por aqueles que idealizavam um mundo melhor. E aí, então, nós vamos a esse personagem que encontra esse solo um pouco conturbado ainda, porque após a Revolução Francesa, há, sim, um esfriamento daqueles corações calorosos. Novamente surge aquela figura do Napoleão, e ele toma de novo para si o poder único. E tudo retorna como era dantes, como diz o velho ditado. Pouco se mudou, mas temos já uma separação do que era Estado e do que era religião, o que não havia antes. Mas antes de chegarmos ao nascimento, em 1º de janeiro de 1846, quando chega a essa terra sulcada, marcada pelo sangue de seu povo, nós ainda vamos encontrar algumas revoluções. Nós vamos encontrar a Revolução de 1830, onde também muitos franceses e de outras também nacionalidades viram o seu retorno à pátria espiritual.
E nós vamos encontrar em 1848, outra revolução. E aí Leon-Denis já tinha nascido. Imaginemos um país em que você flutua entre uma insegurança o tempo todo. Será que amanhã vai ter pão? Será que amanhã eu posso sair para as minhas atividades profissionais? Será que amanhã eu vou encontrar os amigos que eu encontrei hoje? Ou simplesmente amanhã eles vão estar numa lista e serem levados para a guilhotina? Não tinha mais guilhotina nessa época. Mas em 1846, esse solo está totalmente ainda muito instável. Ouvireis falar de guerra. Haverão terremotos. E esses terremotos foram a estrutura física, moral daquele povo. Um terremoto muito forte. Seu pai, Joseph Denis, era um mestre pedreiro. E aí nós vamos ver a foto. Essa foto eu consegui na internet. Leon-Denis aos 30 anos. E podemos observar que ele veste ali um emblema, a roupa da maçonaria. Sua mãe, Anne-Lucie Liouville, 1820. Toda essa era de muita dificuldade, de muitas provações. Leon-Denis encontra, não é aqui objeto, a biografia do nosso querido Leon-Denis. Mas é necessário falar que ele, muito jovem, precisou trabalhar para ajudar o sustento de sua mãe e seu pai. Bateu para ter o pão. Não é para ter o Wi-Fi, nem o telefone mais moderno. Não era para andar no carro do ano, era para viver, comer o pão diário. E muitas vezes, o nosso querido Gaston Luce, um dos biógrafos de Leon-Denis, vai dizer que ele chegava em casa, ainda criança, com as suas mãos feridas e sangrando, de polir as moedas, porque ia ajudar o seu pai em uma das atividades que ele havia, um trabalho na Casa da Moeda. E ele chegava em casa com as suas mãos pequeninas, cortadas e sangrando, porque precisava ajudar seu pai. Uma infância muito pobre. Não conseguiu ter os estudos que muitos tiveram. Outros da sua época, que foram estudar em universidades fora, foram para Londres, foram para a Áustria. Leon-Denis não nasceu nessa classe. Ele pertencia ao proletariado, que não tinha o direito ou nem sequer sonhava em direitos. E ele, então, na juventude, aceitou os trabalhos rudes para ajudar o sustento da família. Trabalhou em muitas coisas. Não vamos entrar, né, como falei, não é o móvel do nosso estudo amanhã. Mas acontece algo muito importante. Em 1864, aos 18 anos, chamou-lhe a atenção uma obra de título estranho. Até hoje, para alguns irmãos, uma obra de título estranho. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, foi um encontro providencial. Leon-Denis tinha uma sede de saber, uma sede de pesquisa, e que hoje nós dificilmente encontramos. As pessoas querem ler frases que no máximo tenham 2 linhas. Ler um livro completo, então, vai ficar difícil. E, infelizmente, ouvimos de escritores amigos que um livro hoje não pode passar de 200 páginas, porque não será vendido. É muito triste. Mas Leon-Denis não tinha esse espírito, graças a Deus. Era o espírito do saber, da sede de conhecer. E ele lia até as capas dos livros, quando ele não tinha o recurso para comprar. E nesse dia que ele comprou o Livro dos Espíritos, que estava na frente de uma livraria, era o único dinheiro que ele tinha. Ele deixou de se alimentar, de pegar a condução de volta para levar consigo o Livro dos Espíritos e para nunca mais se separar dele.
Ele tem a oportunidade de conhecer Allan Kardec muito rápido, mas não teve aquele arroupante de incomodar o codificador. Muito interessante essa passagem de Leon Denis. Ele sabe exatamente o seu trabalho, a sua missão, e que Allan Kardec, o nosso querido codificador, também tinha a sua missão e o seu trabalho a realizar. E por isso Leon Denis sabe silenciar, sabe esperar, para que mais tarde, aí sim, pudesse encontrar com o nosso querido codificador. Nessa obra que nos escolheu, O Mundo Invisível e a Guerra, Leon Denis vai passar por mais um momento de muita dificuldade. Ele havia lutado na guerra de 1870, foi o que eu havia começado a falar e interrompi. Ele foi chamado para lutar contra a Prússia, que tentava invadir as terras ali de cima do norte da França, ali na Lorena, na Alsácia. E Leon Denis, em 1870, já havia conhecido os horrores da guerra, porque havia sido tenente, fora convocado ao serviço militar. E ele, com 24 anos, foi lutar. Retorna da sua missão, do seu trabalho, junto à França, e retornando à sua cidade de Tours, aonde ele vai permanecer até o final de seus dias, que graças a Deus foram longos, os seus 81 anos muito bem vividos. Ele vai encontrar novamente a desgraça, o sofrimento, o choro, o pranto. A foto da capa desse livro é a cidade natal. Perdão, é a cidade onde ele vive, não é Luc. É a cidade de Tours, quase totalmente destruída pelos bombardeios. Essa foi uma das guerras mais cruentas que nós tivemos. A Segunda Guerra Mundial foi terrível? Sim, não há dúvida, foi terrível. Mas essa guerra, todos os historiadores que eu li, dizem que essa foi uma das piores guerras. Porque essa foi uma guerra de trincheira, uma guerra de doença, uma guerra de fome, onde homens ficavam soterrados dias e dias e dias, dentro de buracos infectos, onde lhe faltava o pão, onde lhe faltava a saúde, longe de suas famílias. Leon Denis, durante todo o período, de 1914 a 1918, vai escrever os relatos que, no final da guerra, ele vai reunir nesta obra. Vários assuntos. Ficaria difícil escolher, como disse a irmã, um capítulo para falar. Muito difícil. E aí então decidimos encontrar na obra, porque logo no prefácio, o nosso querido altivo vai dizer que esta obra não era uma obra muito escolhida, quem já leu, porque não tinha aspectos doutrinários. E aí eu digo, leiam a obra. Está repleto, cheios de aspectos doutrinários, em especial os princípios básicos da doutrina espírita, todos reunidos. As leis morais, todas colocadas. Mas tínhamos que escolher. Muito difícil. Ou missão quase impossível, escolher o trecho que Leon Denis falou melhor da doutrina. O trecho que Leon Denis trouxe o maior esclarecimento. Tirando aqueles que seriam de reportagem diária, como se ele fosse um repórter, observando aqueles horrores da guerra, nós vamos encontrar Deus em quase toda a obra. Essas são palavras dele, colocadas por ele na obra. Em vários momentos nessa guerra, ele inicia a primeira mensagem, em outubro de 1914, falando sobre o espiritualismo e a guerra. É a única mensagem que Leon Denis vai falar sobre o que eram os horrores da guerra, o que se ouvia, olha, os rumores de guerra.
E daí em diante, ele começa a falar de Deus. Porque como falar de Deus em um momento difícil? Um momento que a França novamente se via colocada em uma situação de penúria, de fome, de dívidas, falta de emprego. Não tinha o balcão de emprego, gente. Ou a pessoa se alistava para ir servir na guerra, ou ela permanecia em casa, como ele coloca, porque não foi servir a guerra por causa da sua idade, já com 68 anos. Não tinha ele como mais ir servir a guerra. Mas ele serviu sim a paz. Porque ele observou, através da sua mediunidade, do trabalho que ele fazia na cidade de Tours, observando o movimento desse mundo espiritual, desse mundo invisível. Leon Denis não perdeu em nenhum minuto a sua fé e a sua esperança. Porque ele dizia todo o tempo que os espíritos diziam que a França não seria derrotada. Vamos encontrar um espírito patriótico ali, um amor fervoroso pela sua pátria. E que às vezes nós brasileiros estamos tão esquecidos do amor fervoroso à nossa pátria. Escolhemos abandonar agora uma pátria que ainda não tem o seu chão manchado de sangue. Não tem. Não conhecemos os horrores da guerra. Mas precisamos ter cuidado. Porque rumores de guerra estão vindo. Muito cuidado. E Leon Denis, então, observa que aquele soldado, que aquele povo precisava de esperança, precisavam de palavras que trouxessem coragem. E ele fala o tempo todo na obra de Deus. Esses artigos circularam nas revistas, esses artigos foram distribuídos nos poucos agrupamentos espíritas que tinham coragem de se reunir. Porque aí a gente tem que lembrar novamente, olha o viés da história. Vamos lembrar da Revolução? Não se podia reunir, não se podia falar. O cuidado. Tivemos um momento da grande terror. Está lá na história. Durante 10 meses, qualquer pessoa que fosse denunciada, não precisava ter prova. Bastava que alguém fosse ao comitê de segurança e denunciasse, no dia seguinte já estava na guilhotina. Então esse povo precisava de coragem, muita coragem, para não reviver aqueles momentos de atrocidade. E Leon Denis diz que Deus permitiu. Eu quis mostrar que Deus permitiu, porque tudo o que acontece na sociedade, no nosso país, na nossa vida, Deus permitiu. Porque só Ele tem esse poder. Só Ele pode permitir ou não permitir. Permitiu que ela explodisse, porque sabe que a dor é o único meio eficiente para reconduzir o homem às coisas mais sadias e os sentimentos mais generosos. E ele fala da solidariedade nas trincheiras. Os soldados que jamais haviam se falado por rixas, por questões religiosas e políticas, passavam a ser amigos generosos nas trincheiras. O que pode ter de bom uma guerra? Praticamente nada. Mas Leon Denis viu o outro lado. Ele virou a moeda e viu que a humanidade era boa, o povo francês era bom e que era generoso. Para o espírito que abandona as formas materiais e os limites dos cultos, Deus já não é um antropomórfico, um ser antropomórfico, isto é, o homem divinizado de que nos falam os livros sagrados e as crenças de idades antigas. Não, Deus é por essência, é um princípio e uma meta, uma causa e um fim. Olha ele falando de Deus, onisciente, onipresente, falando dos atributos de Deus, está ali. É por essência. Está aqui em cada célula nossa, em cada pensamento, em cada movimento nosso, está Deus, o tempo todo. Como a noção de lei é inseparável da ideia de Deus. Não podemos separar a lei de Deus. Ah, mas existe a lei de destruição, não é de Deus. É de Deus.
Ah, então a lei de liberdade é de Deus? Essas são as leis divinas, que é seu Criador, enquanto se enfraquece o culto do poder supremo. Vê-se crescer o bezerro de ouro e se acentua a descida para o abismo da matéria. Estamos adorando o bezerro de ouro novamente? Só que agora ele vem quadradinho, né? Cabe no bolso, a gente bota aqui, leva ele para tudo que é lugar e não fica, esquece ele em casa, porque a gente volta. Até se tiver dentro do ônibus, desce para voltar em casa e buscar o bezerro de ouro, né? E ai que não tem o Wi-Fi aqui no nosso congresso, né? Mas nós estamos lá. Os pensamentos das almas superiores alcançam incalculáveis distâncias. Olha o nosso pensamento. Falado tanto por Leon Denis, um filósofo. Construiu cada pedra, né? Ele não destruiu a Bastilha, ele construiu dentro de si uma fortaleza gigantesca pelo seu pensamento. Na sua pesquisa, na sua luta, lendo, observando, lendo os filósofos, tirando daí as ideias que eram importantes, ele diz, os pensamentos das almas superiores alcançam incalculáveis distâncias. O pensamento de Deus acima anima e enche o universo, anima e enche o universo. Deus não é a primeira vez que ele encontra, que ele manipula uma terra, um planeta, para esse momento da regeneração. Ele enche, anima e enche o universo. Então, a ideia de Deus, para Leon Denis, naquele momento de guerra, é que ele animava a alma daqueles soldados. E era verdade. Em algumas dos seus textos, ele vai falar da influência dos espíritos nos campos de batalha. Mas em especial de um, que aqui trazemos, a nossa Santa de Lorena, a jovem, que é a santa protetora da França, Joana d'Arc. E vai dedicar a ela um livro especial, da qual também recomendamos a leitura, para conhecer esse trabalho do mundo invisível. Que aí nós temos, né, a informação de um espírito devedor, altamente comprometido com o Cristo Consolador, retornando novamente aqui na terra para transformar a sua dívida em trabalho com Deus. Vamos encontrar a comunicabilidade dos espíritos, a mediunidade. Segundo princípio, ou terceiro, a ordem não mantivemos com muita fidelidade, mas temos a mediunidade. O outro princípio, princípios são aqueles, estruturas da qual todo o edifício se baseia. Então, o nosso edifício da codificação espírita tem princípios sólidos, como falamos dos princípios constitucionais, como falamos dos princípios na área da medicina, falamos dos princípios da matemática, nós temos os princípios da doutrina espírita. Deus, esse é o primeiro. Mediunidade, a comunicabilidade com os espíritos. Leon Denis era médium, era vidente, e depois, mais ainda, com a ausência dos olhos físicos, essa mediunidade se expande. E aí ele pode se comunicar, visualizar, ver os espíritos com muito mais facilidade. Então ele diz que a lei harmônica das vibrações, quando eu cheguei aqui, tocava um violão, uma música, que fazia com que essa lei harmônica de vibrações contagiassem todos em um único pensamento, que era vibrar pelo evento, vibrar pela reunião, vibrar pelo esse encontro. Então, essas vibrações é a base da comunicação espírita. É base. Eu não posso ter uma vibração ruim na minha vida. Ser aquela pessoa que reclama da hora que acorda, da hora que dorme. E vai para a reunião com os espíritos e quero ter, olha, comunicações maravilhosas. Não vai acontecer, porque é uma lei.
E lei não se burla, lei não se coloca embaixo de mesas e escondidas. A lei, ela age independente da nossa vontade, ela age. Então, essa lei, sabemos que cada alma é um centro de forças cujas irradiações variam de extensão e de intensidade, conforme sua natureza e seu grau de evolução. A ação da vontade pode aumentar ou diminuir o poder dessas vibrações. Então eu tenho a vontade, eu quero transformar isso, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero dar o melhor de mim, eu tenho muita vontade. Então eu preciso ter muita persistência, muita perseverança também. Quanto mais recusarmos as manifestações inferiores da personalidade, mais desenvolveremos os poderes e as faculdades inatas. Quando ele fala faculdades inatas, tem alguém com privilégio? Alguém foi escolhido? Aqueles privilégios acabaram. Não existiam mais. Foi assim que meu venerável guia, Jerônimo de Praga, se revelou pela primeira vez no curso da minha vida, no meio do grupo de operários, num arrabalde em Mansa, em 2 de novembro de 1862, no dia de finado. Jerônimo de Praga, um pré-reformista, morreu queimado, era discípulo de John Hus, não vamos entrar aqui porque não há mais tempo, mas o seu papel, a sua importância na história de Leon Denis é muito grande. Porque ele vai animar esse espírito para que ele pudesse se lembrar de muito tempo anterior, lá atrás, nos druidas, quando ele, com John Hus, Allan Kardec, o nome escolhido, já vinham alimentando a vontade e o seu pensamento por dias melhores e diferentes. Pluralidade dos mundos habitados. Ele vai falar, viemos do infinito aos mundos materiais para prosseguir em nossa educação e depois voltaremos para a vida espiritual, estando assim sujeitos a recomeçar a vida terrena até que os progressos necessários se realizem. Quantas vezes vamos precisar retornar? Quantas vezes já estivemos aqui? Quantas vezes estivemos lá na Revolução? Somos espíritos trazidos, como nos diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que foi solicitado, Joana d'Arc solicitou permissão a Jesus para trazer espíritos que estavam desencarnando na Revolução Francesa. Para onde? Se alguém leu, Brasil, coraçãozão, pátria amada. E nós estamos aqui, gente, muitos. As flâmulas estão levantadas. Olha nós aqui, olha nós aqui. Muitos estão aqui. E precisamos ter muito cuidado, porque a vaidade do solo pode nos fazer tombar mais uma vez. Nos milhares de mundos que giram nos espaços, por toda parte, possuímos irmãos e irmãs que estamos destinados a encontrar e conhecer algum dia. E por toda parte existem almas com as quais continuaremos nosso progresso, debaixo de leis sábias, profundas e eternas. Uma delas, a lei da reencarnação. É lei. Vai encontrar. E na reunião que houve, que precedeu a tudo isso, lá em 1804, quando Kardec estava sendo preparado para vir novamente ao solo, houve o que? Uma grande reunião. Estavam todos aqueles nomes que nós ali falamos, Danton, Robespierre, Luís XVI, e mais tantos outros filósofos gregos, e ali se reuniram para falar da vinda do codificador. E quem era? O espírito guia de Napoleão? Hippolyte Léon Denis Arrivaille. E quando ele se prepara para renascer, o que acontece com o nosso curso? Perde a orientação do guia protetor, e aí vai para os caminhos errados. Pegou um atalho equivocado. Enquanto ele tinha a orientação de Allan Kardec, ele não estava indo no caminho errado. Mas vamos lá. Agora, graças à revelação dos espíritos, essa imensidade muda e melancólica na aparência, se anima e vibra.
Todos esses mundos e os espaços que os separam estão povoados de legiões de almas, humanas e etéreas. Constituem as nossas futuras moradas, estações de nossa longa peregrinação, os degraus da escada de progresso que todos temos de subir através dos tempos. É uma escada. A lei é de progresso. Não adianta teimosia. Vamos progredir, vamos mudar. Ah, mas eu não quero, dá muito trabalho. Não adianta. O trabalho é uma lei. Então nós vamos obedecer às leis e vamos retornar várias vezes, até que não precisemos mais. Porque vamos ser espíritos puros e vamos estar ajudando Deus, entre aspas, a construir outras galáxias, outras terras, mas sempre dando a mão quem está atrás para caminhar junto conosco. Mais uma vez, a imortalidade. Como falar para um soldado que acaba de ver o seu companheiro, que nasceu no seu bairro, que comeu junto contigo o pão e o vinho, frequentou contigo as tabernas ou os cafés, discutia de filosofia, falar para ele que aquele que havia tombado por causa de um tiro estava vivo, mas estava. Porque Leon Denis, através dos médiuns que o cercavam à época, diziam que a trincheira tinha dois aspectos: os homens, os soldados entrincheirados, mas uma nuvem dos soldados mortos em batalha continuavam dando força e impulsionando aqueles que estavam vivos nas trincheiras. Então, a imortalidade, Leon Denis vai dizer que, quanto aos fatos espíritas, continuaram sempre a se produzir em todos os meios, afirmando a sobrevivência da alma, a comunhão entre vivos e mortos, a justiça de Deus. Nenhum poder humano seria suficiente para pôr barreiras à vida invisível que nos cerca por todos os lados. E vós, irmãos, que deixaste a terra antes de nós, incontáveis legiões dos heróis que sucumbiram em combate pela defesa da pátria, vinde parar sobre os que lutam, não apenas pela libertação do solo pátrio, mas também pela verdade. Vinde animar as energias e estimular em todos o profundo sentimento da imortalidade. Nós não estamos pensando na imortalidade. Estamos vivendo daqui, nesse momento, na Terra, e aí, quando eu digo nós, eu me incluo. Esquecemos que somos imortais, que vamos prosseguir, encontrar todos aqueles novamente, reuniões serão feitas, discussões serão levantadas, análise, classificações das nossas atitudes, sim, todas elas. Assim, devemos procurar a humanidade sofredora, mostrando-lhe as perspectivas consoladoras do invisível e do além-túmulo, demonstrando-lhe a certeza da sobrevivência e da imortalidade da alma, a alegria de se tornarem a ver os que foram separados pela morte. E por isso nós falamos, ninguém deseja perder um ente amado, claro que não. A dor, muitas vezes, é incalculável, e só um coração sabe a dor que sente. Mas a certeza de que Leon Denis está dizendo é que existe um além, uma sobrevivência, que nós vamos novamente nos encontrar com os entes amados. Sejam eles os que já estiveram à nossa frente, os nossos pais, mães, enfim, como aqueles que por acaso, pela permissão de Deus, partiram antes de nós. Nós vamos reencontrar. Porque não faltam em toda a história da humanidade a certeza da imortalidade. Falar que não existe a imortalidade, falar que não existe o além, é um total desrespeito às leis soberanas de respeito a Deus. Porque formaria criaturas para o nada. Porque Arice, então, porque eu preciso aprender a amar? Qual o objetivo? Se depois eu serei um nada, então por que eu preciso amar? Por que eu preciso aprender a perdoar? Porque então eu vou evoluir. Se para nada eu estou vivendo, não existe.
terminamos. Terminamos com a imortalidade. Terminamos, mas não acabamos. Com certeza. Nós estamos vivendo, meus irmãos, momentos muito difíceis, não há dúvida. Acredito que cada um traz em seu coração uma dificuldade específica. Mas a doutrina consoladora, como nos foi lido, o Consolador prometido está aqui. Precisamos desfrutar mais desse Consolador prometido. Precisamos utilizar mais os seus ensinamentos no nosso dia a dia. Porque Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade com os espíritos, mundos habitados e reencarnação, é a base de um edifício que não vai mais se destruir, que nunca mais virá por terra. Fé, esperança e muito trabalho para construir uma pátria aonde todos esses espíritos, em qualquer lugar, tão necessitados de amor, possam encontrar aqui, na pátria do Evangelho, repouso para as suas dores. Muito obrigado, meus irmãos. Muita paz.